Por vezes, somos ensinados a associar opressão, racismo e demais violências a algo relacionado ao ódio, ao mal. Mas para contracolonizar, ou seja, para fazer um esforço contrário à colonização, precisamos reconhecer que é justamente em nome do bem, da família e do amor que a maior parte das violências se perpetua. Nesse sentido, não é suficiente dizer que determinada estrutura é saudável porque se diz referente ao amor, à caridade, ao respeito, à confiança ou à fidelidade, se não abrimos essas palavras, se não vamos a fundo no que elas realmente querem dizer naquele contexto. O exercício de descolonizar o pensamento gira em torno desse gesto de termos certa desconfiança em relação àquilo que nos ensinaram que era justo e correto, porque era em nome do amor e do bem. No vídeo de hoje, eu queria falar sobre amor, só que de uma forma ampla, passando pela família, pelos relacionamentos românticos, pelo afeto das amizades, pensando em como se estruturam as nossas concepções de amar e de se relacionar. E eu pretendo traçar esse caminho com vocês a partir de trechos deste livro aqui, intitulado Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar, da psicóloga, escritora e ativista indígena Guarani, Geni Nunes. A Geni trata muito sobre fluidez, sobre navegarmos por experiências com a abertura para acolher o que surge de diferente no outro e em nós mesmos, inclusive situações e sentimentos que sejam desconfortáveis. Não é porque algo muda, se transforma e se despede que é menos importante, mágico, encantador. Não deu errado porque acabou. Deu certo porque mudou. O movimento é o DNA da vida. Evitar amar é evitar viver. E está pronto para amar e se relacionar todo ser que está vivo. Digo isso para que nos lembremos de que não existe ninguém mais evoluído e completamente pronto para as relações. Estamos todos, de alguma forma, buscando o nosso possível no tempo que temos. Fluidez, então, exige abertura a mudanças. E essa costuma ser a parte mais difícil, né? Abaixar a guarda, se vulnerabilizar ao ponto de testar algo diferente, nem que seja um ponto de vista diferente, com o risco de nos machucarmos nesse processo. Porque estar em relação pode vir acompanhado de vários desconfortos e sentimentos que a gente entende como negativos. A questão aqui seria pensarmos como lidar com eles, ao invés de tentarmos evitá-los a todo custo, porque eles vão surgir. A violência colonial nos faz muitas vezes erguer barreiras de proteção, e uma delas é a de tentar prever, antecipar e se preparar para o que vem. E, em geral, é um preparo para o que vem de violência, decepção, angústia. Se esse preparo pode até ser útil para a nossa sobrevivência em outras áreas da vida, no campo dos sentimentos, muito provavelmente não nos imunizará. É inútil tentar prever e controlar os riscos dos sentimentos de um amanhã que ainda nem chegou. Na verdade, essa preparação costuma ser apenas um gasto de energia, um boleto pago antes do vencimento que não abona a conta futura. Só nos deixa mais cansados e exaustos quando, e se, nossos medos se concretizam. E esses medos, os desconfortos, as inseguranças, eles falam mais sobre o outro e as suas ações ou sobre nós mesmos? A verdade é que depende, e tentar encontrar uma resposta para isso não é fácil. Mas a Geni traz algumas provocações para a gente tentar refletir em cima disso e se questionar sobre o que a gente demanda dentro de uma relação. A questão é que, no amor romântico, há uma distorção moral do sofrimento, em que muitas vezes atribuímos o fim do nosso desconforto à mera mudança de postura de quem supostamente o provocou, sem questionar a raiz dessa demanda. Esse tipo de mudança, no máximo, só conseguirá adiar nossos desconfortos, uma vez que é na relação que esses sentimentos se desenvolvem, é nela que devem ser repensados e de maneira coletiva. Devemos levar, sim, o sofrimento em consideração,
o nosso, o dos demais. A questão é como elaborar isso. E aí entra uma pergunta: como saber se meu sofrimento deriva de uma violência ou de uma frustração minha? Não tenho resposta pronta, mas penso que algumas perguntas podem ser úteis. Minha reivindicação visa aumentar minha autonomia e a das pessoas com quem me relaciono? É realmente falta de responsabilidade afetiva? Ou uso esse termo para qualquer ação alheia que não tenha sido praticada do meu jeito, no meu tempo e a meu modo? Há uma ideia fundamental no processo de descolonizar o nosso pensamento, que é a de olhar para a história e entender que muitas das coisas que nós tomamos como naturais foram, na verdade, naturalizadas, ou seja, tornadas algo comum com base na reprodução, na repetição ao longo de muitos anos, mas que não querem dizer que precisam ficar imutáveis para sempre, desde que a gente esteja disposto a encará-las pelo que são, o fruto de um processo histórico. Então, vamos tomar como exemplo o que a Geni vai discutir no início do livro sobre como a colonização impôs violentamente uma visão de mundo, uma prática religiosa e, consequentemente, uma organização social específica para os povos que já habitavam estas terras. Pensando na maneira como a catequização ocorreu em nosso território a partir de 1500, percebemos que a ideologia monoteísta do cristianismo fazia com que, para os jesuítas, apenas a própria referência de Deus contasse como verdadeira e justa. A pesquisadora Carla Berto ilustra esse quadro quando explica que, em suas cartas, os padres faziam uma distinção entre aquilo que chamavam de, abre aspas, verdadeiras e falsas aparições, fecha aspas, espirituais. As primeiras seriam aquelas em que haveria manifestações de santos católicos, e as segundas seriam correspondentes à aparição de outros seres, nomeados como diabólicos. Essa lógica de atribuir a verdade a si e a falsidade às espiritualidades indígenas estava presente também na descrição que faziam das relações indígenas que observavam. Para os padres, as tradições indígenas não poderiam conciliar-se com o que para eles era o, abre aspas, único, perfeito e verdadeiro casamento cristão, fecha aspas. Para ilustrar o quanto a imposição da monogamia estava diretamente relacionada aos valores do monoteísmo cristão, compartilho aqui um trecho de uma carta escrita em 1633 pelo padre Diogo Ferrer, que afirma sobre indígenas Guarani, abre aspas, vivem juntos quanto tempo querem e quando o marido quer se casar com outra mulher, deixa aquela, e o mesmo faz a mulher. E não parece que estes índios, em seu natural, conhecem a perpetuidade do matrimônio. A nenhum deles isso soa ofensivo. Fecha aspas. Em nosso povo, desde antes de 1500, já havia o entendimento de que, se alguma das pessoas não quisesse mais permanecer naquela relação, ela tinha o livre direito de interrompê-la. As relações indígenas não se guiavam pela indissolubilidade do vínculo e também não eram categorizadas como monogâmicas, ainda que fossem compostas de apenas duas pessoas. Outro exemplo que se abre para a discussão, então, seria o da manutenção de um ideal de família inabalável, inseparável, como se isso fosse qualquer garantia de saúde nas relações. Outra ideia que não é inata às próprias relações, mas reproduzida desde o processo de colonização ao qual a Geni se remete nesses trechos que eu li. Aliás, se você me acompanhou no último episódio do Café com Leite, nós conversamos sobre como a família, dos moldes que temos atualmente, pode ser espaço de reprodução de violências muito mais do que um lugar de acolhimento e de aceitação. Isso porque família não é saudável só por ser família. Demanda construção e, às vezes, até reconstrução de laços frágeis. O ideal de que família perfeita é aquela que permanece junto no casamento, a despeito da qualidade dos vínculos, é reforçado pela pressão social que coloca o fim das relações como um sinal de fracasso e que nomeia famílias que fogem à norma como, entre aspas, desestruturadas. Seja num contexto familiar, de amizades ou afetivo sexual, para a Geni também é importante a gente combater ideias individualistas de que há fortalecimento na solitude e na competição uns com os outros.
Pelo contrário, devemos assumir que dependemos dos outros, dos afetos que estabelecemos. Devemos encarar, inclusive, que não damos conta sozinhos e que todo esforço relacional precisa ser coletivo. A vida é um laço de interdependências e para que seus fluxos se movimentem de maneira saudável, é necessário que o cuidado seja reparador. Todos os seres merecem bem viver para além de sua utilidade, de sua funcionalidade para os outros. Que as expressões afetivas sejam também sobre transbordamentos e abundâncias, e não apenas sobre faltas e necessidades. Em outro trecho do livro, a Geni escreve assim: descentralizar a dependência é mais saudável, a meu ver, do que buscar a impossibilidade de não depender de nada nem de ninguém. No amor romântico, a promessa é de que tudo seja suprido por uma única pessoa, seja para dar sentido à vida, seja para ser a única fonte a ser demandada para tudo. Assim como a terra, que quando abusivamente explorada se torna estéril, o amor também seca quando se toma dele toda gota. O cuidado unilateral é extrativista. E aqui vale um questionamento. Como está a sua rede de apoio para além do seu relacionamento romântico sexual? Você tem dedicado tempo, cuidado e esforço para outras relações que também possam te nutrir de carinho, de apoio e de amor? Tem se aberto à dedicação dessas pessoas, sejam elas primas, amigas, colegas de trabalho? Aspas fortes agora, hein? Não é o amor romântico que vai salvar a saúde mental. Pelo contrário, é justamente o reconhecimento de que toda saúde é coletiva. Precisamos de uma rede de apoio ampla, junto do direito ao acesso a serviços públicos de promoção de saúde, para construir formas de existência mais confortáveis às nossas condições. Eu considero o Descolonizando Afetos uma leitura obrigatória para todos aqueles que estão abertos ao questionamento das próprias noções sobre amor, sobre relacionamento, sobre afeto, poder e violência também. Com certeza é um livro que me tocou, me desconcertou e me provocou em algumas partes. Qualquer mudança ou desconstrução se inicia ao identificarmos as estruturas que nos cercam, tanto externa quanto internamente. E a Geni faz um trabalho primoroso ao trazer a historicidade dessas estruturas, ou seja, como elas se formam também ao longo de um tempo. E ela também nos auxilia com pistas para um novo olhar sobre o mundo. Um mundo que seja menos pautado pelas ideias coloniais, menos enrijecido nas suas práticas relacionais. Com isso, o convite deste livro foi justamente para uma abertura, para uma não fixidez, uma brecha que nos convida a não nos apressarmos tanto em preencher irrevogavelmente o predicado de quem fomos, somos e seremos. Eu espero que algum trechinho que eu trouxe aqui hoje tenha lhe servido também. A Geni tem essa capacidade de nos incitar novas angústias, ao mesmo tempo em que ela as acolhe, dizendo: tá tudo bem, estamos todos tentando construir algo novo e bom e melhor. Se você se identifica com essa busca, eu recomendo fortemente ler o livro na íntegra. E é isso. Te vejo no próximo Café com Leite.